Olá pessoal, eu vou aproveitar hoje para mostrar a vocês como é prático a gente utilizar o Blender para fazer certos tipos de animações simples. Pode parecer difícil, mas que a gente usando alguns recursos a gente consegue chegar num resultado interessante. Por exemplo, eu vou querer fazer esse cubo inflar, se transformando num objeto esférico. Isso é simples, tá? Primeiramente nós vamos selecionar o objeto cúbico, vamos entrar com ele, eu vou utilizar aqui a tecla direita do mouse, subdivide e vou aumentar o número de subdivisões aqui para 20, suficiente aqui para dividir o nosso objeto, tá? Então temos o objeto inicial do nosso efeito e para completar a cena eu vou utilizar aqui a adição de uma mesh do tipo Cylinder. O cilindro é colocado aqui no centro e eu vou alterar aqui a posição dele de rotação, deixando em 90 graus, para que ele aponte para o eixo X. Vou aumentar um pouquinho aqui a profundidade dele e vou diminuir o raio. Pronto. Agora eu vou deslocar esse objeto usando aqui a opção de X. Esse objeto vai funcionar como se fosse uma bomba ligada ao objeto aqui, fazendo com que eu consiga impulsionar o ar para fazer ele inflar. Agora vou aproveitar também o Cap Fill Type dele, vou mudar para o modo Nozzle para que ele crie aí o formato de um cano, né? Aqui como ele se transforma. Vou selecionar o objeto e aplicar nele um modificador Solidify. Vou usar 0.02, vou aplicar. Ele toma uma formatação aqui, ó, sólida. Pronto. Eu vou criar agora o objeto que vai fazer um funcionamento do ar para fazer esse objeto inflar. Então eu vou utilizar também um objeto aqui que é o cilindro. Ele cria a mesma forma anterior, só que aqui eu vou mudar a rotação em Y para 90 e vou impulsionar ele aqui, ó, pelo eixo X para que ele fique além. Só um detalhe, né? Ele está com a mesma dimensão do anterior, então eu vou diminuir esse raio aqui para que ele fique como se fosse aquele impulsionador de uma bomba de ar fazendo o efeito. Vou aproveitar no Cap Fill Type, eu vou deixar ele aqui com N-Gon para ficar dessa forma. Bem, eu posso, se quiser, diminuir um pouquinho ainda o depth dele para diminuir, não preciso tão grande assim. E temos os três objetos que farão o nosso efeito simples de animação aqui na área. Esse objeto vai impulsionar o ar através desse cilindro e vai fazer com que esse se preencha como se fosse uma esfera inflada. Como que eu faço isso? É simples. Vamos criar a animação que eu quero aqui. Aqui no frame 1 eu vou selecionar esse objeto para fazer a animação dele. Eu vou deixá-lo na posição e vou usar a tecla I e insiro a chave chamada Location. Pronto, está aqui. Vamos no frame 100. Selecioná-lo, vamos usar o Move e vamos empurrar o eixo X aqui, ó, que é a setinha vermelha, como se ele estivesse indo nessa direção aqui. Tecla I, Location. Então temos uma animação, ó, de movimento de um objeto impulsionando o ar dentro de um cilindro. Como é que a gente cria a animação do objeto cúbico para fazer ele inflar? Bem, pessoal, aí, como eu disse a vocês, é o que facilita no Blender. Os recursos que eu vou usar aqui é o mais simples possível. Com o cubo selecionado, eu vou usar aqui, ó, em Object Data, a função chamada Shape Keys. Eu vou gerar uma chave de forma nele. Então eu clico aqui no sinal de mais, ele gera para mim uma chave básica aqui, mas eu vou precisar utilizar uma chave onde eu vou fazer a movimentação de inflagem desse objeto para que ele se transforme numa esfera. Então eu clico no sinal de mais, ele vai gerar a primeira chave que é Q1. Seleciono ela e entro no modo Edit Mode com o objeto selecionado. Vou selecionar ele todo. Aqui eu vou usar um recurso simples, que é o Mesh, Transform e o recurso To Sphere. Vocês podem usar o atalho Shift Alt S de sapo. Movimentando o mouse para a direita, repare que o objeto vai começar a se movimentar, inflando e virando uma bola. Só que eu vou usar aqui a tecla S para aumentar um pouquinho a dimensão. E aqui eu volto para Object Mode. O que é que acontece? Ele volta para a chave básica dele, que é a chave no formato quadrado. Agora, se eu vier aqui em Object Data e selecionar o Q1, que é a chave que eu criei de movimento,
Nessa opção Value aqui, que é o valor, se eu aumentar, vocês vão ver o objeto lá, ó, se transformando no objeto com um formato esférico. É aqui que nós vamos fazer a nossa animação, como se esse objeto aqui estivesse impulsionando o ar e transformando esse cubo na nossa esfera. Então aqui no frame 1, nós vamos manter a chave Value com o valor 0 e vamos criar uma chave de animação do Shape Keys aqui, ó. Agora nós vamos movimentando, nós vamos aumentar um pouquinho esse valor, como se o objeto estivesse inflando, e vamos selecionar a segunda chave. Quando nós chegarmos, que é o frame 96, nós vamos deixar esse valor total e vamos criar a terceira chave. Agora, se dermos um player, veja como é simples a gente fazer uma animação utilizando alguns poucos recursos no Blender 3D. Por isso que eu digo, gente, que o Blender 3D é uma ferramenta fantástica, fácil de você usar, de entender e de vocês poderem fazer determinados experimentos. Só precisa botar a cabeça para funcionar e entender os recursos para aplicá-lo de forma correta. Bom proveito e até um próximo tutorial.